O cheiro de terra molhada misturado ao suor e ao óleo das armas nunca saiu da minha memória. Naquela noite, enquanto a chuva caía fina sobre o acampamento, eu sabia que algo estava prestes a mudar para sempre. O silêncio entre os homens era denso, quase palpável, e cada um de nós carregava nos olhos a sombra do que havíamos descoberto. Eu, sargento da chamada Tropa Negra, sentia o peso de cada decisão, de cada ordem, de cada segredo que, por meses, havíamos sido obrigados a engolir em nome de uma instituição que, no fundo, nunca nos quis de verdade. A Tropa Negra não era um nome oficial. Era como nos chamavam, às vezes com respeito, às vezes com desprezo, quase sempre com medo. Éramos um grupo de soldados negros, reunidos sob o pretexto de promover a diversidade, mas, na prática, usados como escudo para as falhas do exército. Fomos treinados para missões impossíveis, enviados para os lugares mais perigosos, e, quando voltávamos, éramos recebidos com olhares desconfiados e sorrisos forçados. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu me lembro do momento exato em que percebi que não havia mais volta. Estávamos em uma clareira, cercados pela mata fechada, esperando a ordem para avançar. O rádio chiava, e a voz do comandante soava distante, quase indiferente ao fato de que, se algo desse errado, ninguém viria nos buscar. Foi ali, entre o medo e a raiva, que decidi que não seria mais cúmplice daquele jogo sujo. Vocês sabem o que estão pedindo pra gente fazer, não sabem? Perguntei, olhando nos olhos de cada um dos meus companheiros. Havia o cabo Jonas, sempre calado, mas com uma força que transbordava no olhar. O soldado Rafael, que nunca perdia o bom humor, mesmo nas piores situações, e o tenente Almeida, nosso líder oficial, mas que, no fundo, sabia que era eu quem mantinha todos de pé. Sei sim, sargento, respondeu Jonas, a voz baixa, quase um sussurro. Mas se a gente não fizer, quem vai fazer? Talvez ninguém devesse fazer, retruquei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Talvez seja a hora de mostrar pro mundo o que realmente acontece aqui. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer discurso. Todos sabiam do que eu estava falando. Havíamos visto coisas demais, ouvido ordens absurdas, presenciado injustiças que jamais poderiam ser justificadas. E, acima de tudo, sabíamos que éramos descartáveis. Se morrêssemos ali, seríamos apenas mais um número em um relatório qualquer. A decisão de expor as falhas do exército não foi tomada de uma hora para outra. Foi um processo lento, doloroso, feito de pequenas traições e grandes decepções. Lembro-me de uma noite, meses antes, quando fomos enviados para uma missão de resgate em uma favela dominada pelo tráfico. A ordem era clara: entrar, resgatar o refém e sair sem chamar atenção. Mas, ao chegarmos lá, descobrimos que o refém era, na verdade, um informante do próprio exército, abandonado à própria sorte porque sabia demais. Isso não tá certo, murmurou Rafael, enquanto observávamos o homem amarrado e ensanguentado no chão de uma casa abandonada. A gente devia tirar ele daqui. Se a gente tirar, vão querer saber como ele sobreviveu, respondi, sentindo o peso da responsabilidade. E aí, vão atrás da gente. Então que venham, disse Jonas, com uma firmeza que me surpreendeu. Eu não vou deixar um dos nossos morrer assim. Foi ali que percebi que não estávamos mais lutando apenas contra o inimigo externo. O verdadeiro inimigo estava dentro do nosso próprio exército, escondido atrás de fardas limpas e discursos vazios. E, a partir daquele momento, começamos a coletar provas. Gravamos conversas, fotografamos documentos, anotamos cada ordem absurda que recebíamos. Sabíamos que era perigoso, mas não havia mais como voltar atrás. A tensão aumentava a cada dia. O comando desconfiava de algo, e a vigilância sobre nós se intensificou. Passamos a ser vigiados até nos momentos de descanso. Nossas conversas eram monitoradas, nossos passos seguidos. Mas, mesmo assim, continuamos. Era uma questão de honra, de sobrevivência, de justiça. O ponto de ruptura veio quando recebemos a ordem de eliminar um grupo de civis que, supostamente, colaborava com o inimigo. A justificativa era frágil, baseada em informações duvidosas, mas a ordem era clara, sem testemunhas. Foi a gota d'água.
Eu não vou fazer isso, declarei, encarando o tenente Almeida. Se quiser me prender, pode prender. Mas eu não vou assassinar inocentes. Almeida hesitou, o rosto tenso, os olhos fugindo dos meus. Você sabe o que isso significa, não sabe, sargento? Sei sim. Significa que, a partir de agora, a gente tá por conta própria. E foi assim que começamos a planejar nossa denúncia. Sabíamos que não podíamos confiar em ninguém dentro do exército. Precisávamos de aliados fora dali, pessoas que pudessem nos ajudar a levar a verdade ao público. Foi Rafael quem sugeriu procurar uma jornalista que ele conhecia, uma mulher corajosa, disposta a enfrentar o sistema. Ela já fez matéria sobre corrupção nas Forças Armadas, explicou Rafael, enquanto digitava uma mensagem no celular. Se alguém pode ajudar a gente, é ela. Marcamos um encontro em um bar discreto, longe dos olhos atentos do comando. A jornalista, Mariana, era tudo que Rafael havia dito e mais um pouco. Inteligente, destemida, com um olhar que parecia enxergar além das palavras. Vocês têm certeza do que estão fazendo? Perguntou ela, depois de ouvir nosso relato. Isso pode acabar com a carreira de vocês. Pode até custar a vida de vocês. Não temos mais carreira, respondi, sentindo uma estranha sensação de alívio. E, se for para morrer, que seja lutando pelo que é certo. Mariana nos orientou sobre como reunir as provas, como proteger nossas identidades, como agir caso fossemos descobertos. Durante semanas, trocamos informações, gravamos depoimentos, reunimos documentos. Cada passo era um risco, cada noite podia ser a última. O dia da publicação chegou como um soco no estômago. A matéria saiu em todos os jornais, com fotos, áudios, documentos. O escândalo foi imediato. O exército tentou negar, depois tentou minimizar, depois tentou nos culpar. Mas as provas eram irrefutáveis. Foi aí que começou a caçada. Recebemos ordens de prisão, fomos declarados traidores, nossos nomes estampados em listas negras. Amigos se afastaram, familiares foram ameaçados, nossas casas invadidas. A tropa negra, que um dia fora usada como vitrine de diversidade, agora era o inimigo número 1. Temos que sumir, disse Jonas, a voz trêmula, os olhos vermelhos de cansaço. Se ficarmos aqui, vão matar a gente. Eu não vou fugir, retruquei, mas, no fundo, sabia que não havia outra opção. Não era covardia. Era sobrevivência. Organizamos nossa fuga com a ajuda de Mariana e de alguns poucos aliados que ainda acreditavam em nós. Mudamos de nome, de cidade, de vida. Cada um seguiu um caminho diferente, mas mantivemos contato, sempre atentos, sempre desconfiados. Os anos passaram, e a história da tropa negra virou lenda. Alguns diziam que havíamos sido mortos, outros que estávamos escondidos em algum lugar do interior. A verdade é que nunca deixamos de lutar, mesmo que em silêncio, mesmo que à sombra. Hoje, olhando para trás, vejo que pagamos um preço alto demais pela coragem de dizer a verdade. Perdemos tudo: carreira, amigos, família, identidade. Mas ganhamos algo que ninguém pode tirar de nós: a certeza de que, por um breve momento, fizemos a diferença. Às vezes, sonho com aquela noite na clareira, com o cheiro de terra molhada e o som distante da chuva. Sonho com os rostos dos meus companheiros, com as palavras não ditas, com as escolhas que fizemos. E, mesmo sabendo que nunca poderemos voltar, sinto orgulho do que fomos, do que fizemos, do que representamos. A tropa negra desapareceu, mas a verdade que expusemos continua ecoando, como um grito sufocado que, um dia, talvez, encontre ouvidos dispostos a ouvir. Acordei naquela manhã com o coração acelerado, como se pressentisse que algo estava para acontecer. O telefone tocou cedo, e a voz do comandante soou fria, distante. Sargento, apresente-se imediatamente ao quartel. Sabia que era o começo do fim. Vesti o uniforme com mãos trêmulas, sentindo o peso de cada medalha, de cada cicatriz. No caminho, observei a cidade pela janela do ônibus, as pessoas indo e vindo, alheias ao que se passava nos bastidores do poder. No quartel, o clima era tenso.
Soldados evitavam meu olhar. Oficiais cochichavam pelos corredores. Fui conduzido a uma sala escura, onde 3 generais me esperavam. Sargento, o senhor está sendo acusado de traição à pátria, disse um deles, a voz carregada de desprezo. Tem algo a dizer em sua defesa? Olhei para eles, sentindo uma mistura de medo e raiva. Só fiz o que era certo. Só contei a verdade. Verdade, riu o general, batendo com força na mesa. A verdade é o que nós dizemos que é. E, a partir de agora, o senhor não existe mais. Fui levado para uma cela, onde passei dias sem ver a luz do sol. Interrogatórios, ameaças, promessas vazias. Tentaram me quebrar, mas eu já estava quebrado há muito tempo. O que me mantinha de pé era a lembrança dos meus companheiros, da nossa luta, do nosso sacrifício. Foi Mariana quem conseguiu me tirar dali. Usando contatos, subornos, favores, ela organizou minha fuga. Saí do quartel escondido em um caminhão de mantimentos, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Encontrei Jonas e Rafael em uma casa abandonada na periferia. Estavam magros, cansados, mas vivos. Conseguimos, sargento, disse Rafael, sorrindo com dificuldade. A matéria tá rodando o mundo. Eles não podem mais esconder. Mas podem nos matar, retrucou Jonas, sempre realista. Temos que sumir. Passamos dias escondidos, mudando de lugar a cada noite. Mariana nos trouxe documentos falsos, dinheiro, roupas. Cada despedida era dolorosa, cada abraço carregado de incerteza. Se cuidem, disse ela, os olhos marejados. Vocês são heróis, mesmo que ninguém reconheça. Heróis não desaparecem, respondi, tentando sorrir. Eles só mudam de lugar. Nos separamos ali, cada um seguindo um destino incerto. Eu fui para o interior, onde vivi por anos como um fantasma, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando o pior. Às vezes, recebia notícias dos outros. Jonas abriu uma pequena oficina. Rafael virou professor. Almeida, o tenente, sumiu do mapa. Mariana continuou sua luta, denunciando injustiças, enfrentando ameaças. O tempo passou, e a dor foi dando lugar à saudade. Saudade do que fomos, do que poderíamos ter sido. Mas, acima de tudo, orgulho. Orgulho de ter feito a coisa certa, mesmo quando tudo conspirava contra nós. Hoje, escrevo estas palavras como um desabafo, um pedido de perdão, um grito de esperança. Sei que nunca poderei voltar, que meu nome foi apagado, que minha história virou lenda. Mas, se alguém ler isso um dia, quero que saiba, a Tropa Negra existiu. Lutou, sofreu, desapareceu. Mas nunca se calou. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, nossa voz continuará ecoando, como um sussurro na noite, como o som distante da chuva sobre a terra molhada. A primeira vez que ouvi falar da Tropa Negra, eu ainda era um recruta, cheio de sonhos e ilusões. Achava que o exército era um lugar de honra, de justiça, de igualdade. Logo aprendi que não era bem assim. Fui selecionado para o grupo por causa da minha cor, do meu histórico, da minha disposição para obedecer sem questionar. No começo, achei que era uma honra. Depois, percebi que era uma armadilha. Éramos enviados para as missões mais perigosas, recebíamos o pior equipamento, éramos tratados como descartáveis. Mas, mesmo assim, resistimos. Criamos laços, construímos uma família dentro daquele inferno. Lembro-me de uma noite em que, cercados pelo inimigo, achamos que não sairíamos vivos. Jonas, sempre calmo, pegou minha mão e disse: se a gente morrer aqui, pelo menos morre junto. Sobrevivemos, mas aquela noite mudou tudo. Percebi que não lutávamos apenas por nós, mas por todos que vieram antes, por todos que viriam depois. E, acima de tudo, pela verdade. A decisão de expor as falhas do exército foi tomada em silêncio, no olhar cúmplice de cada um. Sabíamos que era perigoso, que poderíamos morrer. Mas não havia outra escolha. Reunimos provas, buscamos aliados, enfrentamos o sistema. Fomos traídos, perseguidos,
caçados. Perdemos tudo, mas ganhamos a liberdade de sermos quem realmente somos. Hoje, a Tropa Negra é apenas uma lembrança, um sussurro no vento. Mas, enquanto houver injustiça, enquanto houver silêncio, nossa luta continuará. Porque a verdade não desaparece. Ela só espera o momento certo para voltar à tona. E, quando esse dia chegar, estaremos prontos. O tempo é um inimigo cruel. Ele apaga rostos, apaga nomes, apaga histórias. Mas não apaga a verdade. Vivo hoje como um homem sem passado, sem identidade, sem raízes. Mas, dentro de mim, carrego a memória da Tropa Negra, dos meus companheiros, da nossa luta. Às vezes, sonho com o dia em que poderei voltar, em que poderei contar minha história sem medo. Mas, até lá, sigo em silêncio, esperando, resistindo. Porque, no fundo, sei que não estamos sozinhos. Há outros como nós, em outros lugares, em outras lutas. E, juntos, formamos uma corrente invisível, indestrutível. A Tropa Negra desapareceu, mas sua chama continua acesa, iluminando o caminho de quem ousa desafiar o poder. E, enquanto houver injustiça, enquanto houver silêncio, nossa voz continuará ecoando. Porque a verdade não pode ser apagada. Ela só espera o momento certo para brilhar. E, quando esse dia chegar, estaremos prontos. A última vez que vi meus companheiros foi em uma noite fria, sob a luz fraca de um poste, em uma rua deserta. Nos abraçamos em silêncio, cada um carregando o peso do que havíamos feito, do que havíamos perdido. Se cuida, sargento, disse Jonas, a voz embargada. A gente se vê do outro lado. Do outro lado de quê? Perguntei, tentando sorrir. Do medo, respondeu ele, antes de desaparecer na escuridão. Fiquei ali, sozinho, sentindo o vento gelado cortar meu rosto. Sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Mas, mesmo assim, não me arrependo. Porque, no fim das contas, a Tropa Negra não desapareceu. Ela apenas se transformou. Em coragem. Em esperança. Em verdade. E, enquanto houver alguém disposto a lutar, nossa história continuará viva. O tempo passou, mas a sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Cada passo que eu dava, cada olhar que cruzava na rua, carregava a dúvida: será que alguém me reconheceu? Será que, em algum lugar, ainda havia uma ordem para me silenciar? A paranoia se tornou minha companheira constante, e a solidão, meu abrigo. Mas, mesmo assim, eu não conseguia me desligar do passado. A Tropa Negra era mais do que uma lembrança. Era uma ferida aberta, latejando a cada notícia de corrupção, a cada escândalo abafado, a cada injustiça cometida em nome da ordem. Durante anos, evitei contato com qualquer pessoa ligada ao exército. Mudei de cidade, de sotaque, de hábitos. Passei a trabalhar como pedreiro, depois como porteiro de um prédio simples, onde ninguém fazia perguntas demais. Às vezes, à noite, sentava na varanda do pequeno quarto que alugava e olhava para o céu, tentando encontrar algum sentido em tudo o que havia vivido. O rosto de Jonas, de Rafael, de Almeida, de Mariana, surgia em minha mente como fantasmas, sussurrando lembranças, cobrando respostas. Foi numa dessas noites, quando a chuva caía fina e o vento balançava as folhas das árvores, que ouvi uma batida na porta. Meu coração disparou. Peguei a faca de cozinha, única arma que me restava, e me aproximei devagar. Do outro lado, uma voz conhecida sussurrou: Sargento, sou eu. Rafael. Abri a porta com cautela, e ali estava ele, mais magro, cabelos grisalhos, mas com o mesmo sorriso de sempre. Nos abraçamos em silêncio, um abraço apertado, carregado de saudade e alívio. Achei que você tivesse sumido de vez, murmurei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Quase sume, respondeu ele, sentando-se na cadeira velha ao lado da mesa. Mas não consegui. Tentei viver uma vida normal, mas não dá. A gente carrega isso para sempre. Ficamos ali, conversando até o amanhecer. Rafael me contou que havia tentado ser professor, mas que, em cada sala de aula, via nos olhos dos alunos a mesma sede de justiça que um dia nos moveu.
Disse que, às vezes, pensava em procurar Mariana, mas tinha medo de colocá-la em perigo. Ela continua na luta, disse ele, olhando para o chão. Recebeu ameaças, perdeu amigos, mas não desistiu. É mais corajosa do que todos nós juntos. E Jonas? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Abriu uma oficina em uma cidade pequena. Dizem que virou uma espécie de lenda local. Ninguém sabe direito quem ele é, mas todo mundo respeita. Ele me mandou uma carta, há uns meses. Disse que sente falta da gente, mas que não se arrepende de nada. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e dourado. Pela primeira vez em anos, senti uma pontinha de esperança. Sabe, Rafael, às vezes eu penso que a gente devia ter feito diferente. Talvez se tivéssemos sido mais cautelosos, se tivéssemos esperado mais. Não adianta pensar assim, sargento, interrompeu ele, com um sorriso triste. A gente fez o que precisava ser feito. Se não fosse a gente, quem seria? Assenti, sentindo o peso daquelas palavras. Era verdade. Ninguém mais teria coragem de enfrentar o sistema como fizemos. Ninguém mais teria arriscado tudo por uma verdade que, no fim das contas, quase ninguém quis ouvir. Rafael ficou comigo por alguns dias. Conversamos sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro incerto. Falamos de Almeida, que, segundo boatos, havia fugido para outro país, tentando recomeçar a vida longe de tudo. Falamos de Mariana, que continuava recebendo ameaças, mas não se calava. Falamos de nós mesmos, de nossos medos, de nossas esperanças. Você já pensou em escrever tudo isso? Perguntou Rafael, uma noite, enquanto bebíamos café na varanda. Já. Mas quem acreditaria? Respondi, olhando para o horizonte. No fim, somos só mais uma história esquecida. Não somos, não. Ele me encarou, os olhos brilhando. A verdade tem um jeito estranho de sobreviver. Pode demorar, pode ser abafada, mas um dia ela volta à tona. Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente. Talvez fosse hora de contar nossa história, não para buscar justiça, mas para que ninguém esquecesse o que aconteceu. Passei a anotar tudo em um caderno velho, cada detalhe, cada memória, cada dor. Escrever era como sangrar no papel, mas também era um alívio. Era como se, ao registrar tudo, eu pudesse finalmente me libertar do peso que carregava. Certa noite, enquanto escrevia, ouvi novamente uma batida na porta. Meu coração disparou, mas, dessa vez, não era Rafael. Era Mariana. Ela entrou apressada, os olhos atentos, o rosto cansado, mas determinado. Preciso de vocês, disse, sem rodeios. Tem algo grande acontecendo. O exército está tentando abafar outro escândalo, e eu preciso de provas. Preciso de gente que conheça o sistema por dentro. Olhei para Rafael, que assentiu em silêncio. Sabíamos que era perigoso, que poderíamos ser descobertos, mas também sabíamos que não podíamos recusar. O que você precisa que a gente faça? Perguntei, sentindo a velha chama da coragem reacender dentro de mim. Mariana explicou que havia recebido informações sobre um novo grupo de soldados sendo usado como bucha de canhão, exatamente como aconteceu conosco. O ciclo se repetia, e ninguém fazia nada. Eles estão sendo enviados para missões suicidas, sem apoio, sem equipamento. E, se alguém sobrevive, some do mapa. Ninguém sabe para onde vão. E você quer que a gente investigue? Perguntou Rafael, a voz tensa. Quero que vocês falem com eles. Quero que mostrem que não estão sozinhos. Quero que ajudem a reunir provas, como fizemos antes. O medo voltou, mas, junto com ele, veio a certeza de que não podíamos fugir para sempre. Aceitamos o desafio, mesmo sabendo dos riscos. Passamos semanas investigando, conversando com soldados, reunindo documentos, gravando depoimentos. Cada passo era um risco, cada encontro, uma ameaça. Mas, dessa vez, estávamos mais preparados. Sabíamos como agir, como nos proteger,
Como desaparecer se fosse preciso. O novo grupo, que chamavam de Tropa Fantasma, era formado por jovens de periferia, negros, pobres, sem família. Eram tratados como números, enviados para missões impossíveis, descartados quando não serviam mais. A história se repetia, como um ciclo interminável de dor e injustiça. Conversar com aqueles jovens era como olhar para o passado. Vi neles o mesmo brilho nos olhos, a mesma esperança, a mesma coragem. Mas também vi o medo, a desilusão, a raiva. Por que vocês estão fazendo isso? Perguntou um deles, um rapaz chamado Lucas, com não mais de 20 anos. Ninguém nunca se importou com a gente. Porque já fomos vocês, respondi, sentindo a voz embargar. E porque ninguém merece passar por isso sozinho. Aos poucos, fomos conquistando a confiança deles. Reunimos provas, gravamos depoimentos, fotografamos documentos. Mariana, incansável, organizava tudo, preparando uma nova denúncia. Mas o exército também aprendeu com os erros do passado. A vigilância era ainda mais intensa, as ameaças, mais diretas. Recebemos recados anônimos, telefonemas no meio da noite, olhares suspeitos nas ruas. Eles sabem que estamos aqui, disse Rafael, uma noite, enquanto fechávamos as cortinas do quarto. Se descobrirem, não vão hesitar. Eu sei, respondi, sentindo o velho medo voltar. Mas não podemos parar agora. O clima ficou cada vez mais tenso. Um dos jovens da Tropa Fantasma desapareceu, e o boato era de que havia sido morto. Os outros ficaram assustados, alguns queriam desistir, outros queriam lutar ainda mais. Não podemos deixar que eles vençam, disse Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Se a gente desistir, eles ganham. Ninguém vai desistir, respondi, tentando transmitir uma confiança que eu mesmo não sentia. Estamos juntos nessa. A denúncia foi publicada, e, mais uma vez, o escândalo explodiu. O exército tentou negar, tentou abafar, tentou nos culpar. Mas, dessa vez, havia mais gente do nosso lado. Organizações de direitos humanos, jornalistas, ativistas. A pressão aumentou e, pela primeira vez, vi uma pequena mudança. Alguns oficiais foram afastados, investigações foram abertas, promessas de mudança foram feitas. Sabíamos que era pouco, que era só o começo, mas, pela primeira vez, senti que nossa luta não havia sido em vão. Mas o preço foi alto. Mais uma vez, tivemos que desaparecer. Mudamos de cidade, de nome, de vida. Mariana continuou na luta, mas, agora, com mais aliados, mais proteção. Rafael foi para o exterior, tentar recomeçar longe de tudo. Eu fiquei, escondido, mas atento, sempre pronto para agir se fosse preciso. Às vezes, penso em tudo o que perdemos. Família, amigos, identidade. Mas, quando vejo uma notícia sobre mudanças no exército, sobre jovens que se recusam a aceitar a injustiça, sinto que, de alguma forma, nossa luta continua viva. A tropa negra desapareceu, mas sua chama nunca se apagou. Ela arde em cada jovem que se recusa a ser silenciado, em cada denúncia que vem à tona, em cada pequena vitória contra o sistema. Hoje, vivo como um fantasma, mas não me arrependo. Sei que, enquanto houver injustiça, enquanto houver silêncio, nossa voz continuará ecoando. Porque a verdade não pode ser apagada. Ela só espera o momento certo para brilhar. E, quando esse dia chegar, estaremos prontos. O tempo, dizem, cura todas as feridas. Mas há feridas que nunca cicatrizam. Elas apenas se transformam, se adaptam, se escondem sob a pele, esperando o momento de doer de novo. Vivo com essas feridas todos os dias. Às vezes, acordo no meio da noite, suando frio, com o coração disparado. Sonho com tiros, com gritos, com rostos que não vejo há anos. Sonho com a clareira, com a chuva, com o cheiro de terra molhada. Mas também sonho com esperança. Sonho com um exército diferente, com um país diferente, onde ninguém precise desaparecer para dizer a verdade. Sonho com um futuro em que a tropa negra seja lembrada não como traidora, mas como símbolo de coragem. Sei que talvez esse dia nunca chegue.
Sei que, para muitos, continuaremos sendo apenas uma lenda, um sussurro, uma ameaça. Mas, para mim, já basta saber que não me calei, que lutei, que resisti, que sobrevivi. Às vezes, recebo cartas anônimas, mensagens cifradas, recados deixados em lugares improváveis. São jovens, soldados, pessoas comuns, agradecendo, pedindo conselhos, contando suas próprias histórias de luta e resistência. Respondo a todos, mesmo que em silêncio, mesmo que apenas em pensamento. Porque sei que, enquanto houver alguém disposto a lutar, nossa história continuará viva. A tropa negra desapareceu, mas sua chama continua acesa. E, enquanto houver injustiça, enquanto houver silêncio, nossa voz continuará ecoando. Porque a verdade não pode ser apagada. Ela só espera o momento certo para brilhar. E, quando esse dia chegar, estaremos prontos. Hoje, sentado à beira de um rio, observo a água correr, levando folhas, galhos, lembranças. Penso em tudo que vivi, em tudo que perdi, em tudo que ganhei. Penso nos meus companheiros, espalhados pelo mundo, cada um lutando à sua maneira. Penso em Mariana, incansável, corajosa, enfrentando o sistema de frente. Penso em Rafael, ensinando jovens a não se calarem. Penso em Jonas, consertando carros e corações em uma cidadezinha esquecida. Penso em mim, em quem fui, em quem sou, em quem poderia ter sido. E, apesar de tudo, sinto orgulho. Orgulho de ter feito a coisa certa. Orgulho de ter lutado, mesmo quando tudo parecia perdido. Orgulho de ter sido parte da tropa negra. Porque, no fim das contas, não importa se desaparecemos. O que importa é que, por um breve momento, fizemos a diferença. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, nossa história continuará viva.